E agora atenção, gente, pro nome de quem vai receber em casa esse deslumbrante par de óculos unissex que aparece aí no vídeo. O nome do Felizardo, hoje é homem, atenção, o nome do Felizardo é Gersinho. Alô, Gersinho, parabéns, meu irmão. Tenho certeza que você vai adorar esse óculos maravilhoso, esse par de óculos fantástico. Aproveite bem o seu presente porque você mereceu. E por favor, Gersinho, mande o teu WhatsApp com código de área, o teu endereço completo, para que possamos lhe mandar o seu prêmio, tá bom? E você que participou, mas não ganhou, não desanime que semana que vem, como sempre, tem mais. É só continuar se inscrevendo no canal, acompanhando os vídeos até o final, comentando as histórias, dando seu like e ativando o sininho, né? Para ser notificada sempre que tiver vídeo novo, porque a próxima ou o próximo pode ser você. Bom final de semana, pessoal, e continuem na parceria do nosso canal, A Força do Amor. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, foi uma visita inesperada. Mais do que inesperada, eu não sei explicar, mas eu não me senti muito à vontade quando o meu primo chegou diante da nossa casa com aquele carrão bonito. Eu me senti meio envergonhado. Essa é que é a grande verdade. Sabe complexo de inferioridade? Eu acho que foi o que eu senti. Sempre fomos pessoas muito simples, de poucas posses, enquanto esse meu primo era bem de vida. Até carro ele tinha. E não era um carro qualquer, não. Era um carrão chique, do ano. Eu não sabia muito da vida do Ricardo. Como ele ganhava vida, como ele trabalhava, no que ele trabalhava, quanto dinheiro ele ganhava, mas eu sabia que ele levava uma vida boa. E só de olhar para o carrão dele, a gente via isso. Todos os parentes comentaram. Eu até achei estranho quando disseram que ele estava na cidade, que tinha vindo visitar a gente. Até me perguntei em pensamento, visitar a gente? Mas o que esse cara quer aqui nesse fim de mundo? Naquelas alturas, eu achava até que ele nem lembrava mais da família, dos tios, dos primos, dos sobrinhos. Na época, a gente morava no interior e trabalhava numa olaria. Vivia ali tranquilo com a Esther, minha esposa, e o meu filhinho de 6 anos. A gente passava necessidade, como aliás a maioria das pessoas que viviam naquela cidade, porque era uma cidade pequenininha. Mas do jeito que dava, íamos levando. E até por essa nossa condição de gente pobre, de pessoas humildes, eu me senti constrangido quando vi o carro do meu primo parando diante da nossa casa. Na minha cabeça, ele devia estar se achando. Sabe pessoa que sai do interior, vai para a capital e se dá bem? Começa a ganhar dinheiro, aí compra carro novo, compra apartamento, casa na praia, roupa chique. Na minha cabeça, esse meu primo devia estar convencido. Meu Deus, quase 20 anos sem aparecer. Só que é para se ver como são as coisas. A gente às vezes pensa de uma determinada forma, julga uma determinada pessoa de um jeito, aí começa a conviver com a pessoa e vê que não é. E eu digo isso porque depois, quando começamos a conversar, à medida que o papo foi fluindo, eu fui mudando de ideia. Até pensei comigo, meu Deus, que injustiça que eu estava fazendo com o primo. Não é nada daquilo que eu estava pensando. Tudo bem que ele se deu bem na vida, que ele comprou carro, que ele deve ter um trabalho legal, ganhar dinheiro, mas
ele não está metido, não. Ele não está se achando, não. Pelo contrário. Era um cara bacana. Simples no último. Apesar da nossa casa ser uma casa humilde, ele não botou reparo em nada. Como costuma acontecer nesses casos. Pelo menos quando a pessoa se acha. Pelo contrário, o tempo todo era só elogio. Quando a minha mulher lhe serviu um cafezinho, por exemplo, ele tomou o primeiro gole e já elogiou. Nossa, que delícia! Você sabe que há muito tempo que eu não tomava um cafezinho gostoso assim? Dá até saudade dos tempos que a gente ainda morava aqui. Parece que a vida era melhor naquela época, né? Eu fiquei ouvindo o primo conversando, falando aquelas coisas e me recriminando por dentro. Que injustiça que eu estava fazendo. Como a pessoa é de um jeito e a gente pensa que é de outro. Que mania que a gente tem de julgar pelas aparências. Não era nada daquilo que eu estava imaginando. O primo não estava se achando coisa nenhuma. O primo não tinha ficado metido. Pelo contrário, apesar do carrão, da roupa bonita, continuava um cara humilde. Já fazia muitos anos que o tio tinha vindo embora para Curitiba com a família. Eu nem lembrava direito, para se ter uma ideia. Só sei dizer que fazia tempo. A gente ainda era criança. Andava descalço para lá e para cá, com aquele estilingue do pescoço, caçando passarinho no meio do mato. Aliás, a gente passou aquela tarde toda relembrando os velhos tempos. Olha, eu acho que foi mais isso que me fez ficar com aquela impressão boa do primo. Apesar do tempo que tinha passado, apesar da nossa vida ter seguido rumos tão diferentes, ele parecia continuar sendo a mesma pessoa de antes. Naquele dia, por exemplo, ele ficou até para jantar. Comida simples, um franguinho assado, um arroz, um feijão, uma saladinha. E ele adorou. Não parou de elogiar a minha mulher. Aí depois do jantar, a gente foi lá para fora tomar um trago. Ele não parou de elogiar o tempero da Esther. Olha, viu? Você está de parabéns, viu? Você sim soube escolher uma boa mulher para casar. Não sei como você não tá um balão de gordo de tão bem que ela cozinha. Eu fiquei satisfeito com os elogios. Fiquei até orgulhoso de mim mesmo por ver que eu tinha recebido bem o primo ali em casa, apesar de toda a humildade da nossa vida, de toda a modéstia da nossa casa. Enquanto a gente tomava um trago, a conversa foi fluindo. Ele começou a falar da sua vida aqui em Curitiba, das oportunidades que a cidade oferecia. Até que, lá pelas tantas, veio com aquela conversa. Mas e você, Wilson? Você nunca pensou em ir embora para Curitiba? Para a capital? Eu ir embora para Curitiba? Deus me livre. Cidade grande não é para mim, não, Ricardo. Eu acho que eu não consigo ficar nem uma semana no lugar daqueles. Que nada, Wilson. Te garanto que você se acostuma bem rapidinho. Eu não acostumei? Então, é a mesma coisa. Olha, ele ficou enchendo a minha cabeça de ideia. Até que no fim, confesso que eu fiquei até interessado. Na verdade, eu fiquei deslumbrado com a possibilidade de também me dar bem como tinha acontecido com ele, com o tio. De me ajeitar num bom emprego, dar uma vida melhor para Esther, para o nosso filho. Lá na nossa cidade, a nossa vida andava difícil. A gente só não passava mais necessidade porque tinha criação ali no terreiro de casa. Galinha, porco, cabrito. E plantação. Do contrário, não teria nem mistura para comer. Era só feijão com arroz mesmo. Era uma pindaíba que só vendo. E o salário que eu ganhava lá na olaria era michuruca. Era uma mixaria, não ajudava muito não. O fato é que acabei ficando com aquilo na cabeça. O Ricardo ainda ficou na cidade o resto daquela semana
E sempre que dava, aparecia para fazer uma visita. Um dia, inclusive, eu cheguei da lida e ele estava lá me esperando. Ainda bem que a Esther estava em casa para lhe fazer sala. Foi bem nesse dia que ele acabou me convencendo. Eu já tinha ficado entusiasmado, eu já tinha ficado animado, mas aquele dia ele começou a conversar e começou a falar das oportunidades que eu teria aqui, que ele conhecia não sei quem, que ele podia me indicar para o emprego. Aí eu comecei a imaginar, puxa vida, a gente vivendo nessa dureza aqui. O dinheiro sempre muito curto. A gente passando necessidade. De repente, puxa vida, o Ricardo se deu tão bem. Até carro novo ele tem. E agora ele dizendo aqui que me ajuda, que me indica, que arranja emprego, que... Sabe, aquele dia ele me convenceu. Começou com aquela conversa de que eu devia vir embora para Curitiba, de que aqui eu teria muito mais chances de melhorar de vida, de dar um futuro melhor para minha família, para minha mulher. Mais do que isso, falou que se eu continuasse lá naquele fim de mundo, minha vida só ia andar para trás. Olha, ele falou. Mas o que me deixou mais animado mesmo foi quando, a certa altura, ele disse: e tem mais o seguinte, Wilson, se você quiser, puxa vida, a gente é parente, né? Vocês podem ficar lá em casa. Eu moro sozinho mesmo. A casa é grande. Pelo menos até você conseguir se firmar num emprego e arranjar outro lugar para ficar. O que você acha? Aliás, se você quer saber, eu estou mesmo precisando de alguém para cuidar da minha casa, fazer comida, lavar minha roupa. A Esther podia cuidar disso. Você não acha? Olha, eu fiquei empolgado. Porque a gente sair do interior e vir para uma cidade maior, como é o caso de Curitiba, sem ter nem aonde ficar, é uma coisa. Agora, vir para cá, com um lugarzinho certo para dormir, aí já é outra. E o primo estava me oferecendo essa oportunidade. Segundo ele, a casa era grande. Tinha 2 ou 3 quartos vagos, quer dizer, a gente não ia atrapalhar. E ele estava convidando. Aliás, mais do que convidando, ele fazia questão. Olha, eu fiquei empolgado. Até os meus parentes me incentivaram a vir. Falaram que eu não podia perder aquela chance. Na verdade, só a Esther é que não ficou lá muito animada, não. Quando eu lhe contei da minha intenção, do convite do primo, eu senti que ela ficou meio assim com o pé atrás. Ai, Wilson, não sei, viu? Será que dá certo? E se a gente não se acostumar? Você sabe, cidade grande não é a mesma coisa. E se você não arranjar emprego? Capaz, Esther. Não te falei que o primo disse que vai me dar uma força? Ele conhece muita gente. Fica tranquila, vai dar tudo certo, você vai ver. Olha, ainda demorou alguns meses até que finalmente decidíssemos aceitar a proposta do primo. Quer dizer, até que eu conseguisse convencer a minha mulher, porque eu já estava convencido. E, na verdade, para ser bem sincero, a Esther veio comigo, mas veio meio contrariada. Ela não queria vir. Mas é aquela coisa, né? Lugar da mulher é do lado do marido. Foi isso, aliás, o que o meu sogro falou. Olha, quando eu botei os pés pela primeira vez nessa cidade, eu fiquei simplesmente maravilhado. Eu nunca tinha saído daquele fim de mundo onde a gente morava. Não conseguia parar de olhar aqueles prédios imensos. Andava pela rua olhando para cima. O primo ria. Tudo era novidade para a gente. Quem já nasceu aqui ou em outra cidade grande qualquer, para esse tipo de pessoa tudo é normal, mas para a gente não. Meu Deus do céu, sou matuto.
Sou bicho do mato. Eu nunca tinha saído de lá. Para começar, a gente se ajeitou ali na casa do primo mesmo. E olha, ele foi bom demais com a gente. Aliás, pelo que ele estava fazendo por nós, eu tinha aqui para mim que eu lhe devia agradecimento pelo resto da vida. Nunca ninguém tinha me ajudado tanto. Olha, eu devia lamber o chão que ele pisava, de tanto que ele nos ajudou. Meu emprego, por exemplo, foi ele que arranjou. Me indicou, depois me levou de carro até aquela construção, falou com o mestre de obras, que era um conhecido dele, foi ele que me arranjou tudo. Casa, trabalho. Eu nunca tinha trabalhado como ajudante de pedreiro, mas em pouco tempo aprendi a profissão. A gente, quando quer alguma coisa mesmo, e se esforça, né, pelo menos um pouco, de um jeito ou de outro acaba conseguindo. Foi o que aconteceu comigo. Olha, até a escola para o nosso filho, esse meu primo conseguiu. Já a Esther, minha mulher, ficou só cuidando da casa. Era o que ela sabia fazer. Lavar, passar, cozinhar, fazer faxina. Até porque o próprio primo falou que estava precisando de alguém para cuidar da casa. O problema é que, apesar de estar achando que a gente tinha feito a coisa certa, vindo embora para cá, não sei, mas a cada dia que passava, eu sentia que a Esther estava mais contrariada. Por várias vezes, eu a peguei chorando no quarto, triste, desanimada. Quando eu perguntava o que tinha acontecido, ela dizia que não era nada, ou então falava que estava com saudade do pessoal, do pai, da mãe, ou então reclamava de alguma dor. Volta e meia, isso acontecia. Eu sentia que ela estava em Curitiba a contragosto. Ela não queria vir. Veio meio obrigada, meio que na marra. Só que, pelo menos a meu ver, a nossa vida tinha melhorado e muito. Cansei de conversar com ela sobre isso. Até que um dia ela pediu: Wilson, por que você não aluga uma casa só pra gente, então? A gente podia viver a nossa vida em paz, só eu, você e o nosso filho. Mas por que isso agora, Esther? A gente não está sendo bem tratado aqui? Vamos esperar um pouco mais, juntar um pouco mais de dinheiro. Quem sabe eu consigo até comprar um lote até o final do ano. Na verdade, eu mesmo já tinha cogitado alugar uma meia-água só pra gente. Não queria continuar incomodando o primo por mais tempo. Ele já tinha sido tão bom com a gente. Uma vez, inclusive, até comentei com ele que estava de olho numa casa para nós. Ali mesmo, no bairro. Só que ele não gostou. Mas ao troco de que isso agora, Wilson? Não está gostando da minha hospitalidade? Olha, pode esquecer essa história de alugar outra casa. Já acostumei com vocês aqui. Não vou deixar vocês saírem por nada desse mundo. Era só o que me faltava. É como eu já falei. Pelo que ele estava fazendo pela gente, por mim, pela minha família, eu lhe devia muita gratidão. Pro resto da vida, aliás. Só que a Esther continuava insatisfeita. Era olhar para a carinha dela e ver que ela não estava feliz. E aquilo me cortava o coração. Só que eu não entendia por quê. A nossa situação aqui era melhor do que lá no interior. A gente comia melhor, a gente morava melhor, estávamos numa cidade grande, nosso filho estava numa escola boa. Eu já não sabia mais o que fazer. Porque, olha, não tinha um dia que eu chegasse do serviço e não encontrasse a minha mulher amuada, com um olharzinho triste, encostadinha num canto, quando não dizendo que queria ir embora. Olha, um dia até uma trouxa de roupa ela chegou a fazer, de tão decidida que estava. Sabe, não dava para entender. Chegou uma hora que eu me irritei.
Mas o que está acontecendo afinal, Esther? Está te faltando alguma coisa por acaso, mulher? Você está passando alguma necessidade? Com o rosto banhado em lágrimas, ela só balançou a cabeça dizendo que não. Mas então, Esther, se não está te faltando nada, mulher, se está tudo bem, por que todo dia eu chego da rua, do serviço, e você está com essa cara aí amuada, às vezes até chorando você está? O que está te deixando triste, Esther, que eu não consigo entender? Foi então que ela falou uma coisa que, olha, só de lembrar, eu sinto até um arrepio. É claro que você não entende. Você nem presta atenção em mim. Aliás, você parece cego, viu, Wilson? As coisas acontecendo debaixo do teu nariz e você nem tchum. Eu fiquei olhando para a cara dela sem entender. As coisas... Mas do que você está falando, mulher? Do teu primo, quem mais? Meu primo? Ué, como assim? O que tem o Ricardo? Você é muito cego mesmo, viu, Wilson? Você lambe o chão que ele pisa, mas não enxerga que ele não vale nada. Mas que besteira é essa, Esther? Você ficou louca? Será que você não reconhece o que ele está fazendo pela gente? Olha só a nossa vida como está, Esther. Foi ele que arranjou emprego para mim. Foi ele que arranjou escola para o nosso filho. Até um teto para a gente morar. Você é muito ingrata, viu? Ela só baixou os olhos. A que custo, Wilson? Eu te pergunto, a que custo? Como assim a que custo, Esther? O que você está querendo me dizer? Estou querendo dizer nada. Deixa pra lá. Apaga essa luz e vem deitar que já é tarde. Não. É, como assim? Apontou, agora atire. Que foi que o primo te fez? Ele andou te destratando? Já falei que não foi nada, Wilson. Apaga essa luz e vem dormir. Olha, eu posso até ser um matuto. Eu posso até ser um bicho do mato. Mas eu não sou burro. Posso ser ingênuo, mas burro eu não sou. Eu senti que ela estava querendo dizer alguma coisa, ela estava insinuando. Senti que ela estava me escondendo alguma coisa e comecei a apertá-la, botá-la contra a parede. Eu senti que tinha alguma coisa no ar. Não sosseguei enquanto ela não abriu o jogo. E eu só digo que a minha cara foi no chão quando ela me fez aquela revelação. Esse Ricardo não vale a comida que come, Wilson. Esse teu primo vive dando em cima de mim, se você quer saber. Como assim dando em cima de você? Como assim? Você nasceu ontem, Wilson. Ele quer que eu me deite com ele. Até me agarrar à força, ele já tentou. Ai, Wilson, vamos embora dessa casa, pelo amor de Deus. Vamos voltar lá para nossa terra. Eu não aguento mais viver dentro dessa casa. Esse homem não me dá sossego. Olha, aquilo me pegou tão desprevenido. Aquilo me soou uma coisa tão absurda que num primeiro momento eu cheguei a acreditar que ele estivesse inventando aquilo só para me forçar a ir embora, voltar lá para nossa cidade. Porque não era possível. Não podia ser verdade. O primo. Não. Só que depois, vendo o desespero da minha esposa e principalmente sabendo do caráter que ela tinha, eu fui obrigado a me convencer. Eu fiquei abismado com as coisas que ela me contou.
que às vezes o primo aparecia em casa no meio da tarde e ficava dando em cima dela, lhe fazendo proposta, tentando agarrá-la à força, oferecendo até dinheiro para ela se deitar com ele. Numa outra ocasião, tentou até arrastar Esther para dentro do quarto na marra. Olha só, eu sei como me senti quando fiquei sabendo da verdade. Enquanto o desgraçado ficava dando em cima da minha mulher, eu o colocava num pedestal. Eu lambia o chão que ele pisava. Meu Deus, será que não dá para confiar em mais ninguém nesse mundo? Nem num parente? Eu tinha tanta consideração por esse infeliz. Aí, no fim, vi que tudo não passava de interesse. Ele, na verdade, estava de olho na minha mulher. Olha, ainda bem que eu tenho uma mulher honrada. Porque se fosse outra, Deus me livre. Com certeza eu teria sido enganado. Ela me jurou que nunca cedeu às provocações dele. E eu, é claro, acreditei. Mais do que isso, ela falou que sentia até nojo quando a gente sentava na mesa para jantar e ele ficava posando de bom moço, de meu amigão do peito. Depois de ter passado a tarde toda tentando convencê-la a ir para a cama com ele. Desgraçado. Desgraçado. Agora dava para entender por que a Esther chorava praticamente todas as noites. E eu não sabia de nada. E eu inocente. Eu pensando que era a frescura dela. A coitada passando o maior sufoco. Olha, agradeço a Deus, primeiro por ter a mulher que eu tenho. E também por ter me dado clareza naquela hora para não ter cometido um desatino. Porque, olha, a vontade não faltou. A minha vontade, na verdade, era de entrar naquele quarto, no quarto daquele desgraçado, pegar aquele infeliz pelo pescoço e ensinar aquele infame a respeitar a mulher dos outros. Onde já se viu, meu Deus? Eu só não fiz isso porque a minha mulher me implorou, porque foi por pouco. Mas que eu lhe disse umas verdades, a isso eu disse. Lobo disfarçado de cordeiro, isso é o que ele é. Hoje, muito tempo já passado. Não me arrependo de ter deixado aquela vida sofrida que a gente levava lá no interior e vindo embora para Curitiba. Quase botei tudo a perder, é verdade. Não por minha culpa, mas por culpa daquele safado, que enquanto se fazia de santo na minha frente, me apunhalava pelas costas. Lobo em pele de cordeiro. E pensar que eu tinha tanto respeito por ele. E pensar que eu colocava aquele ordinário num pedestal. Eu tinha tanta gratidão por ele. Olha, era primo, mas eu considerava mais do que um irmão. Mas tudo bem, isso agora é passado. Hoje, muitos anos depois, nosso primeiro filho já está casado, inclusive. Nosso primeiro neto já está a caminho. E a nossa filha caçula já está até fazendo faculdade. Pelo menos alguma coisa de bom aquele desgraçado fez, trazendo a gente para cá. Sem querer, mas fez. Felizmente, tudo se ajeitou. Graças a Deus e graças a você, Esther, que soube me respeitar, que soube botar aquele pilantra no seu devido lugar. Você sabe que eu aprendi a te amar ainda mais depois de tudo que aconteceu? Claro que sabe. Eu já te falei isso tantas e tantas vezes. Eu já sabia que tinha uma mulher de ouro dentro de casa. Mas eu descobri que você vale mais do que eu imaginava. Você é a minha joia mais preciosa, Esther. Você é a luz que sempre iluminou o meu caminho. Eu acho que a maior prova de amor que eu posso te dar é te dizer, no finalzinho dessa carta,
Porque se Deus me permitisse voltar ao passado e escolher outra companheira, eu escolheria você de novo, Esther. Para ser minha esposa. Para ser minha amiga, minha amante, minha companheira, meu tudo. Para ser exatamente do jeito que é. A razão da minha vida.